áudio tá bom? Tá ótimo. Essa minha cadeira aqui que não para de se mexer. Só não vai cair. Deixa eu travar. Beleza, então, Gabi. Bom dia a todos, então. Então, agora teremos início a apresentação do relatório de estágio da acadêmica Gabriela Gomes Ortega. Gabriela, você tem em torno de 20 minutos para fazer sua apresentação e depois o professor Tiago vai fazer sua arguição, que é a sua banca, o professor mestre Tiago Lima de Almeida, que vai fazer sua arguição. Boa apresentação para você. Obrigada, professor. Bom dia, meu nome é Gabriela Gomes Ortega, sou acadêmica do 10º período de Medicina Veterinária pela Faculdade Anhanguera, com polo lá em Dourados. E tive como orientador aí o professor Valderson Zusa. Eu vou apresentar aqui o meu relatório de estágio supervisionado. Clínica e cirurgia de pequenos animais. O meu relato de caso será sobre, então, a piometra. O meu presente trabalho, né, vai ter como objetivo descrever todas as atividades realizadas no decorrer do meu estágio supervisionado. É uma matéria obrigatória, né, para a conclusão do meu curso de medicina veterinária. E o meu estágio, então, foi realizado na clínica veterinária Navete, na cidade de Naviraí, aqui no Mato Grosso do Sul, com supervisão do médico veterinário David Parreira Vieira. Eu iniciei meu estágio lá do dia 12 de março de 2021, e o encerramento está previsto agora para o final de junho de 2021. A clínica fica aqui na cidade de Naviraí, né, no Mato Grosso do Sul, na Avenida Amambai. O horário de atendimento da clínica, então, é das 8 às 11 da manhã e das 1 às 6 da tarde. No sábado funciona também das 8 ao meio-dia, e os plantões são dos domingos e feriados e fora do horário de atendimento ali que eu citei anteriormente. A clínica, então, possui 12 funcionários, 2 deles são médicos veterinários. A pessoa, quando chega na clínica, então, é feito ali o cadastro dela na recepção. Ali na recepção também a gente tem alguns fármacos, né, que são prescritos aí na rotina da clínica. A pessoa chega ali para fazer o cadastro, é coletado o nome, CPF, o endereço do tutor e do animal, o nome, a idade, o endereço também, e a raça e sexo. Depois que a pessoa faz o cadastro, ela é encaminhada ali para a sala de espera, onde vai aguardar ser chamada pelo veterinário. A clínica tem também, né, a área comercial dela, onde são vendidas rações, casinhas, guias, coleiras, shampoos, roupinhas, tem de tudo. Essa é a sala de consultório de número 1. Na sala de consultório a gente recebe, né, os animais para as avaliações gerais física dele. Tem o ultrassom, tem o LED para avaliação dos raios-x. Aqui desse lado a gente tem as medicações que geralmente a gente usa na fluidoterapia ou então injetável nos animais. Tem a caixinha de descarte dos negócios lá, pérfuro cortante, né, das seringas, agulhas, gilete. E também tem a piazinha para lavar as mãos. A clínica conta com 2 tipos de diagnóstico por imagem, que é o ultrassom e o raio-x. O raio-x a gente recebeu essa marca aqui recentemente. Essa sou eu paramentada, né, para auxiliar ali o doutor na contenção dos animais. E aqui fica a sala onde é feita a revelação. Aqui nós temos o consultório de número 2. Ele geralmente é utilizado para aplicações de vacinas, né? A gente também tem ali a balança para pesar os animais e aplicar as medicações de acordo com o peso. Tem também as medicações injetáveis. E aqui tem o controle ali da temperatura da geladeira. A clínica tem a parte do banho tosa, que tem ali também a sua secadora. Ela é bem completa.
Essa aqui é a área de internação da clínica, né? A primeira imagem aqui nós temos a internação dos animais que possuem doenças infecto-contagiosas. Aqui é a área dos cães e aqui é a área dos gatos, né? Um canil e um gatil. A imagem da direita a gente tem então a internação dos outros animais. Alô? Pode continuar, Gabi. É que a Karen tá tentando entrar, mas eles vão entrar depois. Ah, tá. Ok. Pensei que eu tivesse caído. Aqui é o nosso laboratório, né? É feito o exame de anemia e mormo, tem o hemograma. Aqui na última imagem sou eu realizando um hemograma. E aqui é onde fica armazenado os hemogramas. Eles ficam guardados ali por 30 dias, caso seja, né, necessário realizar de novo o exame. Também é armazenado os hemogramas equinos. Essa aqui é a primeira imagem, é a sala de tricotomia, que é realizada então a limpeza do animal antes da cirurgia. A segunda imagem é a sala de paramentação, né? Essa daí é a nossa pia com acionamento de água a pedal. E temos também a autoclave para a esterilização dos instrumentos cirúrgicos. Esse aqui é o nosso centro cirúrgico. Apesar de pequeno, ele serve muito bem, né, para a nossa rotina aí. E aqui nós temos o monitor multiparamétrico, que a gente utiliza também para fazer algumas realizações de ecocardiogramas. E para, né, conferir os sinais vitais do animal durante a cirurgia. Vou falar agora de casos e casuísticas, né? Os casos infecto-contagiosos que eu acompanhei durante o meu estágio supervisionado. Eu posso citar aí a sinomose, a parvovirose, pneumonia, traqueobronquite infecciosa canina e uma suspeita de FIV. As atividades que envolvem aí os diagnósticos por imagens, teve ultrassonografias e radiografias também. Esses daqui são alguns casos cirúrgicos, né, que eu acompanhei, 2 cesarianas, tem orquiectomia, foram 16 machos em cães, e em gatos foram 8, a ovário salpinga esterectomia em fêmeas 21, fêmeas caninas, e em felinas foram 9. Teve piometra, só foi em cadelas, retirada de nódulos mamários, profilaxia oral, e sepultamento de protusão de terceira pálpebra. Essas aqui são algumas imunizações realizadas em cães e gatos. Teve a vacina múltipla, a quádrupla, que foram só em gatos. Teve a vacina antirrábica de gripe canina. Essas são as frequências dos casos clínicos observados, né, durante a realização do estágio. Teve sinomose, parvovirose, pneumonia, traqueobronquite infecciosa canina, suspeitas, né, de hemoparasitoses, teve atropelamentos, mordeduras, cálculos urinários, pseudociese, piometra, TVT, suspeita de FIV, intoxicações, dermatite e alergias e displasia. Os 3 casos de displasia que nós tivemos foram de cães da raça Rottweiler. Esse animalzinho aqui foi a minha primeira coleta de sangue, né, realizado lá na clínica, só para teste. A segunda imagem foi a primeira castração que eu realizei em um felino. Esse daqui eu fiz a limpeza, né, da ferida, fiz a tricotomia, realizei a limpeza lá com sabãozinho e fiz a sutura desse animal. Isso daqui é uma profilaxia oral que eu realizei também, né, sob a supervisão do médico veterinário, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Outra profilaxia oral e mais uma. Essa aqui foi na sexta-feira. A primeira imagem, então, vai ser um ultrassom e uma cadela gestante que eu fiz e eu aferindo, ou escutando o coraçãozinho de uma cadelinha. Agora eu vou falar sobre o meu relato de caso, né? É uma cadela, ela é fêmea, tinha 10 anos de idade, da raça Poodle e não era castrada. A principal queixa aí do tutor era de que o animal apresentava um abdômen aumentado,
estava com uma secreção vaginal, poliúria, polidipsia, e ela não estava se alimentando direito ali há aproximadamente uns 10 dias. Durante a anamnese, então, nós perguntamos se o animal havia entrado no cio anteriormente, e ele confirmou que sim, que ela tinha entrado no cio algumas semanas antes. Aí, no exame físico, né, na palpação ali abdominal, a gente conseguiu observar que o útero realmente estava aumentado de tamanho e tinha ali a secreção vaginal. Nós olhamos, então, a mucosa oral e ocular do animal e não foi observada nenhuma alteração. Aferimos a temperatura, estava ok. A frequência respiratória e cardíaca também estava tudo dentro da normalidade. Nós, então, coletamos, né, o hemograma desse animal com agulha e seringa estéril, coletamos sangue, né, para avaliação ali hematológica e colocamos ali no tubo contendo EDTA para evitar a coagulação. No hemograma, nós conseguimos observar uma leucocitose e os valores ali ultrapassavam 130 mil. O restante estava tudo dentro da normalidade, então o animal não estava com uma anemia, as plaquetas estavam tudo ok. Nós perguntamos se o tutor autorizava, né, a realização de um ultrassom. Aí a gente conseguiu ali observar também o tamanho do útero aumentado e o conteúdo anecogênico. Essa daqui é a cadela, né, o abdômen dela é distendido, conforme mostra as setinhas. Esse é o ultrassom, o conteúdo anicogênico, né, observado na imagem. Aí o tratamento foi... A gente fechou, né, o diagnóstico aí para piometra, e nós conversamos então com o tutor que a melhor forma de tratar o animal seria a realização da cirurgia. A gente faria então ali uma castração do animal dele, a ovário salpingisterectomia. O tutor, ele assinou o termo de consentimento cirúrgico, ele foi alertado, né, sobre os riscos da cirurgia, e aí então nós fizemos a cirurgia no mesmo dia em que o animal deu a entrada na clínica, porque ela já estava em jejum, ela nem estava, né, se alimentando direito, segundo ele. A medicação pré-anestésica, então, foi feita com acepromazina e cloridrato de tramadol. Nós aguardamos aí 20 minutinhos e induzimos o animal com cloridrato de ketamina e xilazina, meia dose. Realizamos, então, a cirurgia do animal, retirando completamente os ovários para que não acontecesse, então, uma piometra de coto posteriormente. E ao pós-cirúrgico aí nós fizemos, então, uma fluidoterapia nesse animal com vitaminas B12 e K. Ela ficou em observação por 24 horas, né? Porque ela estava bem aumentada ali. E após, então, 24 horas, a cadela recebeu alta e para casa passamos azitromicina, 500mg, e meloxicam, 2mg. A gente pediu, né, que o tutor retornasse por 2 dias seguidos para a aplicação ali de benzilpenicilina por conta da alta dos leucócitos. O retorno, então, foi para retirada de pontos 10 dias depois da realização, né, da cirurgia. Aí, no retorno, o tutor relatou para a gente que o animal já estava super bem, já estava comendo, pulando pela casa, e estava tudo ok. A cicatrização da cirurgia estava boa, e os leucócitos, no segundo dia, né, nós fizemos um hemograma, e os leucócitos já estavam ali em 40 mil. No retorno, a gente fez novamente o hemograma, e estava tudo tranquilo, estava tudo dentro da normalidade. Esse daqui é a cadela no dia da retirada de ponto, com a cicatrização da cirurgia estava bem fechadinha já. Agora eu vou falar, então, sobre a hiperplasia endometrial cística ou piometra. Vou começar falando pela anatomia e fisiologia reprodutiva aí das cadelas. O sistema reprodutivo das cadelas, então, ele é composto por 2 ovários, 2 tubas uterinas, o útero, a vagina e a vulva. Os ovários, eles estão ali localizados na parte dorsal do abdômen, caudal aos rins. O útero, então, ele é dividido em 2 tubas uterinas. O útero, né, a cérvix, e o colo do útero. Ele possui 3 camadas, né, sendo o endométrio,
o miométrio e perimétrio. O endométrio vai ser, então, a camada mais interna aí desse útero. A cadela possui, então, 4 ciclos estrais, né, sendo o proestro, o estro, diestro e anestro. Os hormônios que são participantes aí desse ciclo estral, a gente pode citar o hormônio folículo estimulante, o FSH, o hormônio luteinizante, o LH, o estrógeno e a progesterona. Começar falando então pelo proestro, né, sobre a influência dos hormônios folículo estimulante, que tem a origem hipofisária. Acontece então o crescimento dos folículos ovarianos e a grande produção de estrógenos pelos ovários. A vulva aí nesse período de proestro, ela vai aumentar de tamanho e vai acontecer uma secreção sanguinolenta pela vagina. A cadela, nesse momento, ela ainda não está receptiva aos machos e, dependendo do animal, pode até ser um pouquinho agressiva. Aí os picos de estrógenos vão acontecer de 24 a 48 horas antes do fim do proestro e eles vão preceder aí o pico de LH. O LH ele vai ser, então, responsável ele estimula, né, o crescimento, a maturação dos ovócitos. O estro, ele é marcado pela receptividade da fêmea, né, com o macho. A fêmea, então, ela vai apresentar ali os sinais de estro quando a concentração, né, de estrógenos ele está começando a diminuir e de progesterona ela vai começar a aumentar. Tem duração de 7 a 9 dias também, assim como no proestro. E a cadela vai deixar o macho ali montar nela. A secreção vaginal pode ser muito pouca ou ela quase nem é existente ali nesse momento. O diestro, ele é dominado pela progesterona, né? Ele tem um pico máximo aí de 2 a 3 semanas após o início do diestro. A progesterona, então, ela vai ser produzida ali pelos corpos lúteos e ovários e ela vai ser responsável pela manutenção da gestação. Tem duração de 60 a 90 dias. Depois do diestro, a gente tem o anestro. O anestro ele vai ser, então, a fase de regeneração uterina. A progesterona geralmente é encontrada aí, né, nos seus valores basais, muito baixa, e a cadela vai apresentar, então, um comportamento assexual. O anestro tem duração de 4 a 5 meses. E aí, o que é a piometra, né? Eu vou falar agora sobre isso. A piometra, então, vai ser o aumento uterino com acúmulo de exudato purulento no númen uterino. Vai ser, então, o que causa, né? Ela vai ser uma resposta de uma normalidade desenvolvida ali durante o diestro, causada pela alta e prolongada produção de progesterona pelos ovários. A progesterona, então, estimula, né, o crescimento da atividade miometrial, ou da atividade, né, das glândulas secretoras endometriais, e ela vai reduzir a atividade miometrial. E aí faz com que a cérvix se feche e então o líquido ali, a secreção vai ficar se acumulando ali no meio uterino. O fluido acumulado, né, se torna então um ambiente ali propício, né, para uma colonização bacteriana. As principais complicações dessa piometra incluem aí a insuficiência renal aguda. Como que ela pode ser então diferenciada de uma metrite? A metrite, ela também vai ser uma normalidade uterina, né? Vai ser uma inflamação uterina causada por uma infecção bacteriana. Só que a metrite, ela acontece no pós-parto, que é quando a produção de progesterona é muito baixa, né? Enquanto a piometra acontece aí no diestro com a alta produção de progesterona. Os principais sinais clínicos da piometra, então, vão ser a distensão abdominal, a secreção vaginal, o animal está anoréxico, ele está depressivo, né, depressão, êmese, poliúria, polidipsia, são aí os principais sinais clínicos. As formas de raio-x que nós temos são as formas de diagnóstico, né, que nós temos são o raio-x, o ultrassom, o exame físico, hemograma e o exame de perfil bioquímico. No raio-x, então, a gente consegue observar, né, estruturas tubulares, né, e contendo fluidos,
No ultrassom, a gente observa também o útero aumentado ali de tamanho e o conteúdo dentro dele pode ser anecogênico ou hipoecogênico. Temos o exame físico, né, que a gente consegue ali palpar, de repente, o útero, ou até ver, como na foto que eu mostrei anteriormente. O hemograma, a gente consegue observar aí uma leucocitose. O exame de perfil bioquímico vai ter, então, as alterações na ureia e creatinina. O diagnóstico diferencial pode ser principalmente para gestação, ou então uma metrite, uma hemometra, né? A principal, né, e a mais isolada agente, né, do bacteriano aí da piometra é a Escherichia coli. Aí nós temos também Staphylococcus, Streptococcus, entre outros. Os tratamentos, né, para a piometra nós temos o cirúrgico, que é a realização do ASH, onde são retirados os ovários, as tubas uterinas e o útero. Ele é o mais indicado porque a gente consegue retirar, então, toda a fonte de infecção dessa piometra e evitar que essa cadela, mesmo que tratada apenas medicamentosamente, tenha, né, novamente, então, desenvolva novamente a piometra. O tratamento medicamentoso, a gente tem a prostaglandina, né, que ela vai fazer com que essa drenagem uterina aconteça, vai fazer com que o líquido que está ali acumulado, ele saia e vai fazer o relaxamento da cérvix. Tem o aglepristone também, que ele é um antiprogestágeno. O tratamento medicamentoso, ele não é indicado porque a cadela no próximo cio ela vai sofrer novamente as influências hormonais e vai causar novamente a piometra. Corre altos riscos de desenvolver novamente. O prognóstico é bom, caso consiga, né, evitar, então, uma infecção ali durante a cirurgia, caso vai ser de reservado a ruim se houver uma ruptura, né, desse útero do animal. Não pode ser feito de maneira nenhuma o uso medicamentoso, uma cadela de piometra, quando ela tem a cérvix fechada. O modo de prevenção, então, a gente pode citar a castração eletiva desses animais jovens e evitar também o uso de supressores do cio. Essas daqui são as pessoas onde eu realizei, com quem eu realizei, né, o meu estágio, ainda está faltando alguém, algumas pessoas que estavam trabalhando no momento. As referências utilizadas. E é isso. Obrigada. Ok, Gabi. Travei. Não, você foi no seu tempo, tá? Deu certinho o tempo que proposto, né? Que a gente combinou. Agora eu vou passar a palavra para o professor Tiago para fazer sua arguição. Ok. Beleza, Gabi. Então, primeiramente, parabéns pelo estágio, pelo local do Obrigada. estágio. Conheço o David, uma excelente pessoa e um excelente local. Não conhecia a estrutura, né? Mas foi bom que você já fez uma visita, né? Sim. Lá conhecer, quero, né? Conhecer pessoalmente a clínica dele, então já tenho uma ideia já de como é. Você que está passando, Zusa, os Não slides? é Gabi? ela mesmo. Gabi, vai lá na Piometra, na hora do. Vai passando, acho que foi na parte do pós-operatório, do pós-cirúrgico. Sim. Isso, aí mesmo. Uhum. Aqui, Gabi, é só uma questão, não tem nada de errado, tá? Não é uma questão de erro, de conduta, é só para saber quais seriam as suas possibilidades, né? Além do que foi feito lá, né? Então, para a gente ver só a capacidade de condução do caso, né? Caso você estivesse em outro local que não tivesse essas medicações. Então, por exemplo, na medicação, na prescrição para casa, né, a prescrição doméstica, Uhum. qual seria um outro antibiótico antimicrobiano que você utilizaria, que não fosse a azitromicina? Ô, professor, eu li, né, que assim, a azitromicina, ela tem a bactéria da Escherichia coli, que é muito isolada aí na piometra, ela tem uma alta resistência à azitromicina. Então, a gente pode usar aí uma cefalexina, ou até então fazer um antibiograma para ver qual seria o antimicrobiano, né, de melhor. Tem cefalexina, tem ceftiofur, como que é o nome?
taxazol mais trimetoprim, eu vi em alguns casos que poderia ser usado também aí. Certo. Não, perfeito, perfeito. No caso da E. coli, como você disse, né, muitas vezes a gente não faz, né, um antibiograma, não dá tempo, né, a gente precisa fazer a prescrição. Mas Sim. digamos que fosse, né, bem caracterizado por E. coli, aí o metronidazol, né, no pós-operatório imediato, né, infusão, né, Aham. endovenoso, ou então prescrição doméstica. Aí a gente tem a medicação humana que chama Flagyl. Que se for por E. coli, né, tiver o diagnóstico, né, porque ela é gram-negativa, aí Sim. o Flagyl seria interessante. Porém, como a gente não tem, né, muito tempo, né, e disponibilidade do exame, esses que você falou agora, cefalexina, ceftiofur, eles conseguem dar uma boa resposta para o paciente também, certo? Uhum. Perfeito. E no caso do meloxicam, esse que você prescreveu, Gabriela, ele estava associado com a azitromicina ou ele foi separado? Ele foi separado. Separado, tá. Uhum. E você saberia dizer qual outro anti-inflamatório você poderia prescrever? A gente tem lá na clínica, tem o Meloxicam Plus, né, como anti-inflamatório, e esse Meloxicam normal. Tem o Biodex, que a gente tem lá na nossa rotina, né, doutor, professor? Certo. E o porquê dessa vitamina B12 e a vitamina K na fluidoterapia? Foi só para hidratação mesmo do animal. Elas teriam uma função específica? A vitamina K para evitar a coagulação, né? E a vitamina B12 meio que é para abrir o apetite do animal, né? Porque, segundo relatos do tutor, ela não estava ali se alimentando direito. Só uma questão, né? A vitamina K, ela auxilia na coagulação, né? Auxilia na coagulação, isso. Isso. Aí a vitamina B12, ela tem essa questão de orexígena, né? Que ela estimula o apetite. E também não é o caso aqui no seu relato, né? Mas ela também auxilia no estímulo para a produção de hemácias também, beleza? Beleza. Bom, volta um pouquinho, Gabi, lá na sua tabela de casuística. Deixa eu dar uma olhada aqui agora com calma. Ah, mordedura. Ah, tá. Quer Esse ampliar? caso. Oi? Quer ampliar a imagem? Não, Pode tá ser. ótimo. Não, Não, tá pronto. beleza para mim. Para mim tá de Viu? boa. Só assim. Beleza. Gabi, nesses casos de mordedura, todos eles foram suturados, não foram? E qual que é vamos dizer aí, a conduta, né, para a gente fazer a sutura ou não nos casos de mordedura? Existe algum padrão, algo que se leve em consideração? Assim, professor, teve algumas mordeduras que, na verdade, todas elas, né, foram suturadas, mas eu questionava, né, o doutor, tipo, o veterinário, tipo, nós precisamos realmente fechar todas elas, porque tinha casos de animal que já chegou meio que depois de um tempo, né, então a ferida já estava muito infectada, e eu ficava meio que com medo de realizar a sutura e esses pontos acabarem abrindo por conta da alta proliferação bacteriana dessas mordeduras. Mas todas elas foram fechadas, para casa foi passado, né, antibióticos e anti-inflamatório. Foi isso. Certo. E teve alguma deiscência de pontos desses casos que você acompanhou? Teve um, Certo. Beleza. somente um. Não, perfeito. Volta mais um. Eu acho que era o anterior, da parte cirúrgica. Uhum. Tá. Nesse caso, essa retirada de nódulos mamários, você saberia o termo teórico, técnico para esse procedimento, Gabi? Não vou saber, professor. Tá. Então, ele chama eczérese de nódulos mamários, por exemplo. Então, o Uhum. termo retirada, né, técnico é eczérese, tá bom? Eczeres. Ok, obrigada. Isso. E nesse último, ele fez essa técnica de sepultamento da terceira pálpebra, né? Uhum. É a técnica que é indicada, certo? Existiria outra técnica que o pessoal no passado fazia, né, para correção dessa situação clínica? Saberia dizer? Olha, no passado,
Professor, eu não sei, mas a gente pode fazer a retirada, né, dessa glândula aí. Se, por exemplo, houver de novo, né, se ela sair de novo para fora. Certo. Nesse caso, como que foi o pós? Você acompanhou, Gabi? O animal não retornou. Retornou? Não, Tá. nem para tirada de... Na verdade, os pontos foram feitos com fio absorvível, né? Certo, certo. Que raça que era? Você lembra? Era Shar-Pei. Eu Ah, lembro ainda que o doutor falou que era muito comum nessa raça. sim. Beleza. É, vamos lá. Bom, Gabi, eu acredito que do seu caso clínico da piometra, né, os questionamentos que eu teria era a questão da parte hormonal, que você explicou muito bem, tá? Uhum. Da parte dos antibióticos, né, eu indaguei, você já respondeu também, né, quais seriam as outras possibilidades. Uhum. Da casuística, a única parte teórica, né, técnica, mas é uma questão, né, de escrita, né? Que como você colocou essa tabela, deixar do mais prevalente para o menor. Então, Ah, por certo. exemplo, no caso aqui, o SH, né, e a orquiectomia foram 60%. Então, Uhum. deixar na primeira linha, nos outros também, né? Só uma questão, né, por se tratar de tabela de casuística, né, de frequência. Sim, ok. Mas, põe na foto desse cachorrinho aí, dessa ferida aí. Aqui. Isso. Ah, tá. Beleza. Legal, Gabi. Bom, eu acredito que é isso, Zuza. Eu não vou me prolongar, não, tá? Ela apresentou bem, né, a parte teórica e a parte de apresentação. Então, eu agradeço, Gabi, pela sua Obrigada, apresentação. professor. Muito Parabéns. obrigada. Obrigada. Tranquilo, Um abraço, professor. pessoal da clínica. Tá. Gabi, parabéns pela tua apresentação. Você, por mais que você esteja nervosa, você Nossa. falou com certeza, com segurança, porque é aquilo que a gente comentou, né? Quem faz o estágio chega aqui e não passa vergonha, né? E você não passou vergonha. Agradeço por você ter me convidado para ser teu orientador. É um ano diferente, né? Igual já conversamos também, não estamos lá no presencial, é menos casos aqui para vocês apresentarem, mas tem a sua importância tanto quanto, né? Você saindo daqui, se você passar, acabou, você já vira veterinária, né? Né? Ó, que orgulho. E acho que já dá conta, né? Pelo que você mostrou aí, você já fez ultrassom, você já conseguiu fazer sutura, né? Acho que dá para Professor. não passar fome, né? É o que a gente sempre fala, a gente tem que sair dali, pelo menos não é para passar fome, né? Conseguir pelo menos comprar um pãozinho, né? Importante, né? Isso é importante, né, Gabi? Então, parabéns para você. Espero que dê tudo Obrigada. certo. A gente vai conversar sobre sua nota agora, tá? Daí eu já venho falar com você já, só aguardar um pouquinho. Ok, obrigada. Imagina. Eu posso desligar o webcam aqui? Espera aí. Voltamos já. Ok. Gabi, já chegamos à sua nota. Você fechou essa apresentação, sua trajetória aqui na faculdade com a nota 9,5, tá? Então, parabéns. Obrigada. Te desejamos sucesso aí. Estamos com a porta sempre abertas, tá? A gente tem uma pós-graduação também em pequenos animais, se lá no futuro você se interessar, Entendi. certo? Certo. Isso aí, Obrigada, parabéns. Beleza, gente. Gabi, parabéns. Até Obrigada mesmo. mais. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Isso aí, professor. Deixa eu parar a gravação dela para começar outra.